Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer a análise do filme Predador 2, dando aí continuidade à nossa playlist da franquia aí de grande sucesso. Mas antes de começar essa análise, eu vou fazer um pedido a você. Se inscreva no meu canal, dê aquele like, aquele engajamento para que o Emílio Kubrick cada vez mais cresça, né? Estamos aí crescendo muito bem, obrigado. Então, gente, muita gente aí fica se questionando como é feita uma continuação de um filme, principalmente não, todo filme que tem uma continuação é porque fez sucesso ali no seu primeiro. O Predador é notável que não foi feito ali para ser uma franquia, né? Foi feito o primeiro, então deu muito sucesso, então vamos ali fazer um segundo. Não é algo costurado, né? Como foi lá o Star Wars, que a gente sabe. Isso fica para outro vídeo, né? Então, gente, o Predador 2 ele foi lançado ali em 1990, 3 anos depois do original, né? Do primeiro filme lá do Schwarzenegger. E, gente, foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Isso deve ter causado revolta aí a muita gente, principalmente pelo apego ali ao Arnold Schwarzenegger. Você tem um outro ator ali com aquele mesmo patamar, né? E trazer o Schwarzenegger de volta também eu acho que não seria uma boa opção. Ou ambientar ali numa mata, em outra selva, seria mais do mesmo. Realmente foram algumas decisões que acabou ali causando divisão, né? Foi um filme bem divisível. Alguns pontos sim foram bons que eu vou citar aqui para vocês, mas realmente algumas coisas realmente não foram tão boas. Então a gente está no ano de 1997, uma ideia aí de um futuro. Um filme lançado em 90, ele se passa em 97. É um futuro, mas não é um futuro tão avançado. Estamos em Los Angeles, a mesma Los Angeles lá. Enfim, ia fazer uma citação aqui, mas não ia dar bem não. Então a gente tem uma Los Angeles ali, em 1997, onde as gangues estão extremamente violentas e sempre ali aquela luta com a polícia, a ambientação é extremamente quente, né? Algo que atrai a criatura do predador, o Yatia. Aliás, algo dito, creio eu, na resenha anterior, aquela selva ali também era muito quente e atraiu eles. Ou seja, com o clima quente e a violência, né? Lugares ali, pessoas que aparentam ser violentas com armas, acaba ali atraindo o Yuchaja, o famoso predador. Então, novamente, o predador está de volta, não o mesmo lá do Schwarzenegger, né? Que apareceu lá na mata, mas um outro predador que ele tá à procura lá de arrumar treta, né? Arrumar luta lá, troféus, né? E aí a gente está nesse cenário extremamente urbano das gangues, onde obviamente as primeiras vítimas, as primeiras complicações dele acontecem ali com essas gangues, né? E nesse cenário aí de luta entre eles, nós saímos de um filme na selva, que eu falei no filme anterior, bem escapista, e a gente tem uma trama policial até bem interessante ali, no comando ali pelo Danny Glover, no papel de Harrigan. Ele é um bom personagem, realmente o Danny Glover deu a atuação do que não se tinha lá no Schwarzenegger e outros personagens lá no filme anterior. Como eu falei na análise anterior, aquele Predador não exigia tanto, o filme não exigia tanto a atuação. Aqui no segundo, por ser uma trama policial, por ser uma trama, digamos até mais, que tem uma carga maior, não necessariamente uma trama complexa, exigia uma carga maior por ser algo policial, por ser algo investigativo, a gente tava com ideia de futuro, e aí a gente tem toda a força, né, de uma ótima atuação ali, sempre um ótimo ator, que é o Danny Glover, e tem essa investigação sobre o que está acontecendo, tanto ali entre as gangues, como está acontecendo
com a vinda do Alien, né? Então a gente tem muita violência, a gente continua tendo ali a força que o filme anterior tinha demonstrado, uma violência gráfica, né? A violência é muito forte, muito sangue, explícita, algumas vezes até um pouco exagerada. Eu creio que eu falei na outra, que não foi tanta, mas eu acho que por um cenário mais urbano, um cenário, eu acho que não precisava tanta violência. Algumas cenas são bem mais gratuitas. E falando nisso, né, continua se tendo muita violência, não necessariamente aparecendo ali o predador, mas sem aparecer ele, né, que ele está usando a invisibilidade, mas se tem sim essa violência e uma pequena, digamos, barriga. Se você não é acostumado com esse termo, nós temos a enrolação, fica enrolando ali, demora um pouco para realmente o predador aparecer, e a gente tem a figura de outro esquadrão, de um outro personagem ali, que acaba querendo tomar essa iniciativa de buscar a violência, da busca do predador. E a gente sabe que é o que mais atrai o predador, é essa busca, essa violência, né? Então, eu achei um pouco ali, enrolação ali, a ter que colocar aquela situação só para ganhar tempo, sabe? Tem-se a violência, tem-se toda a situação, mas realmente as coisas eram e foram resolvidas pelo personagem do Danny Glover. Aliás, é muito satisfatório, gente. Se você não viu o filme ainda, essa análise é com spoiler, mas assim, é muito satisfatório porque aumenta muito a mitologia do Predador. Inclusive, eu falei na primeira resenha sobre o museu, né? Então, dessa vez eu tive acesso a toda a cena. Gente, lembrando, eu acho que foi a segunda vez que eu vi esse filme. Talvez eu tenha visto ali pela noite, domingo maior, algo do tipo, mas o filme em si, completo ali, uma análise, para ter uma análise cinematográfica, realmente é a primeira vez. E aí a gente tem o acesso, sim, a essa cena agora por completa, que o Danny Glover, o personagem, o Heringer, acaba entrando numa nave que pertence aos Utajas, e a gente tem um confronto, inclusive, eu acredito que foi bem mais forte entre ele do que o personagem Schwarzenegger, o Dutch. Eu achei o personagem do Danny Glover, né, o Heringer, bem mais corajoso. Ele foi cara a cara assim. Se o Dutch lá, o Schwarzenegger usou mais ali a inteligência, né, e o mérito realmente. O Danny Glover não. O Danny Glover, apesar de muitas cenas ali que você ficou apreensivo, que você pensou ali que ele ia dar aquele arrego, né, que ele ia desistir, realmente ele vai para frente, né, usando lá a arma do próprio, né, do próprio Charger, o Predador. Então realmente eu achei o Danny Glover talvez até um pouco mais corajoso do que o personagem do Arnold Schwarzenegger. Então aí a gente no sentido, eu tive esse acesso, né, a essa nave e esse museu onde é guardado vários troféus de várias criaturas que o Predador já coleciona. Então aí, como a gente falou no primeiro vídeo, né, da caçada, tem algo que lembra o crânio de um dinossauro, tem algo que lembra a cabeça do Alien, o crânio do Alien. A gente também tem um humana, com toda certeza. E nesse confronto ali do Danny Glover, o Heringer, o personagem, o Predador acaba ali perdendo e ele é visto ali por outros predadores que estavam ali invisível e acaba tendo honra e não matando ele. Isso aumenta a lore ali dos Utaja, aumenta a lore ali do Predador, onde tipo, gente, eu realmente, inclusive o personagem, né, beleza, vai começar por quem? Aí pela primeira vez ali a gente tem esse acesso, né, ao código de honra deles, onde eles respeitaram ali o fato do Predador, né, o Utaja ter perdido e ele ali terem respeitado e não matado ele, então ficaram ali de igual ao igual.
E assim, a cena, além de aumentar a lore do Predador, além de expandir, né, toda essa questão de quem ele é no filme, a gente tem ali o acesso a uma arma humana ali da década 1717, creio eu, onde mostra ali que houve-se um caçador que acabou perdendo, né, mas dessa vez por ser humano, creio eu, né, a minha análise aqui eu acabei não pesquisando, que por ter sido um humano que ele derrotou, ele devolve a arma com um gesto de honra, ó, agora quem me venceu foi um outro humano. Então, gente, ele é um filme bem satisfatório. Ele não é melhor do que o primeiro, claro, mas realmente ele soma sim a mitologia. Foi um filme bem corajoso da Fox ali, de mudar totalmente o tom, né? O gênero não, mas o tom sair ali de uma mata, de uma questão bem mais da ação mesmo. A gente tem uma trama policial, a gente tem uma abordagem ali diferente, né? A ameaça é a mesma, mas a abordagem é diferente. Então, realmente foi muita coragem dos roteiristas, né? Da própria Fox, em querer fazer ali o Predador em outro local. Sobre a questão da ambientação, aquele futuro não é tão futuro. Não, eu não digo com a visão de 2025, mas ele não tem essa ideia de futuro tanto. Ou então a gente tem uma distopia urbana, né? As coisas atrasaram-se tanto, então realmente a gente não tem uma tecnologia tão alta. Então é um ponto fraco, digamos assim, do que seria um futuro. O filme é de 90, parece muito 97 com alguns outros detalhes. A gente já viu filmes com orçamentos maiores ali dos anos 80, anos 90, que a ideia de futuro era bem mais avançada. Então, sobre essa questão da ambientação, não foi tão boa assim. Sobre a questão dos efeitos especiais e os efeitos práticos, sim, ainda são muito bons, são muito satisfatórios até para hoje, apesar que é mais efeitos práticos. Então, realmente, o filme ele não envelhece nesse sentido. Os efeitos especiais que são usados é mais aquela visão laser lá, então ainda são muito bons. Por fim, é uma experiência bem interessante ainda, soma-se sim a lore do Predador. E se você não viu, veja, realmente é um filme satisfatório e soma-se muito a franquia, né, do Predador. Então, gente, eu vou ficando por aqui, que vocês assistam Predador 2, realmente vale a pena. Ele não é tão bom quanto o primeiro, mas realmente ele soma, ele adiciona ali a uma qualidade de uma franquia que eu acho que o próximo que a gente vai analisar aqui no canal é Alien vs Predador. Aí a gente vai ter realmente o planeta deles, creio eu, como eles vieram e por aí vai. Eu fico por aqui, muito obrigado e até mais.